Atos, capítulo de número 27, versículo de número 22 ao versículo de número 26. Diz assim a palavra do nosso Deus: Mas agora aconselho que tenham coragem, porque nenhuma vida se perderá, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, um anjo do Deus a quem pertenço e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça diante de César. E eis que Deus, por sua graça, lhe deu todos os que navegam com você. Portanto, senhores, tenham coragem, pois eu confio em Deus, que tudo vai acontecer conforme me foi dito. Porém, é necessário que sejamos arrastados para alguma ilha. Esta é a palavra do Senhor para o nosso encontro dessa ocasião. Atos dos Apóstolos, capítulo 27, do verso 22 ao verso de número 26. O tema da nossa série é as visões de Deus. E nós estamos falando sobre as visões que Deus concedeu ao apóstolo Paulo, registradas por Lucas no livro de Atos. E hoje nós vamos falar da sexta e última visão, né, que é uma visão que promove salvação. Bom, para recapitular, né, para ninguém perder o fio da meada, né, na primeira visão, no capítulo 9, Deus promoveu conversão, transformou o perseguidor em proclamador do evangelho. Na segunda visão, no capítulo 16 de Atos, Deus promoveu direção para Paulo e sua equipe missionária, que foram até Filipos, plantaram a primeira igreja da Europa, que foi uma bênção, né, para Paulo e para nós. Na terceira visão, né, Deus promove a proclamação do evangelho a partir de Paulo ali em Corinto. Uma situação muito difícil, Deus fala com ele: pregue, fale, não te cales, porque eu tenho muita gente, muito povo meu aí nessa cidade. Na quarta visão, Deus promove a vocação de Paulo, reafirma a vocação dele como apóstolo aos gentios, né? Ali no capítulo 22 de Atos dos Apóstolos. Depois, a quinta visão, que nós vimos semana passada, no capítulo 23, versículo 11, Deus usa a visão e promove na vida de Paulo a missão. Paulo tinha uma missão, ele deu testemunho em Jerusalém e ele teria que dar testemunho em Roma. Mas até que ele chegasse em Roma, muita água ia rolar debaixo da ponte, ele ia ficar preso 2 anos em Cesareia. Então, por conta disso, Deus usa a instrumentalidade da quinta visão para fortalecer, para encorajar Paulo a não perder o foco a respeito da missão que Deus tinha para ele. A parte 1 da missão ele cumpriu, né, testemunhando em Jerusalém, e haveria a parte 2, que era em Roma. E ele precisava ser encorajado, e Deus fez isso através da quinta visão. E hoje nós estamos diante da sexta visão. Essa visão é muito surpreendente, porque ela acontece num cenário bastante inusitado. Paulo está preso e ele está indo para Roma, num navio, com muitos outros presos, soldados, marinheiros e também com o centurião romano. Ele está preso e eles estão enfrentando uma severa tempestade. E eles vão enfrentar, inevitavelmente, um naufrágio. E no começo do capítulo 28, somando-se a tudo isso, Paulo será picado por uma víbora. Esse cenário é realmente assustador, né, quando a gente pensa nisso. Um servo de Deus, um apóstolo, convertido, discípulo de Jesus, cheio do Espírito Santo, que está pregando a palavra de Deus por onde ele passa, e nessa situação, no capítulo 27 e o capítulo 28, o contexto nos mostra esse homem preso, enfrentando uma severa tempestade que tirou deles a esperança de salvamento e de vida, né? Enfrentaria um naufrágio logo em sequência e depois de vencer o naufrágio seria picado por uma víbora. Pensa que situação desesperadora. Mas a palavra de Deus nos surpreende. No meio dessa tempestade, exatamente quando eles perderam a esperança de salvamento, no meio daquele cenário de profundo caos, angústia, desespero, né? Naquela situação totalmente fora de controle,
acontece algo surpreendente. Paulo é visitado, né, por Deus naquele cenário. E nós glorificamos a Deus porque isso traz uma palavra para o nosso coração, né? Que Deus é aquele que nos visita até em meio à tempestade, né? Não há nada, nem ninguém que possa impedir Deus de visitar os seus filhos, né? Quando isso é a sua vontade, quando isso tem a ver com a glória do seu nome, quando isso tem a ver com aquilo que Ele quer realizar em nós e por meio de nós. Deus visitou na prisão José, Deus visitou Daniel na cova dos leões, Deus visitou os amigos de Daniel na fornalha, Deus visitou Elias na cova dos leões e visitou Paulo no meio de uma tempestade. E isso é extraordinário. E aqui, nesta sexta visão, há pelo menos 3 elementos muito importantes que se faz necessário destacar, né, nessa sexta visão. 3 elementos. O primeiro elemento é a experiência da presença de Deus. O segundo elemento é a experiência da palavra de Deus. E o terceiro elemento é a experiência com a confiança em Deus. Observe para você ver, a partir do versículo de número 23, Paulo diz assim, começando no 22, né, ele diz: agora aconselho a vocês, toda a tripulação, que vocês tenham coragem, porque nenhuma vida se perderá, mas somente o navio. A tempestade foi tão severa que eles tiveram que jogar os mantimentos, uma parte dos mantimentos, a armação do navio no mar, tiveram que se deixar levar à deriva, né? E foi uma situação tão terrível, não tinham a direção dos astros, né? das estrelas, do sol, da lua, não tinham nenhum tipo de visão para conduzir a embarcação, além dos meios, né? Das ferramentas da própria embarcação que estavam se perdendo. E o Paulo se levanta naquele contexto e diz: tenham coragem. Eu aconselho que vocês tenham coragem, porque nenhuma vida se perderá, mas somente o navio. Nós vamos sofrer naufrágio, o navio vai se perder, mas nenhuma vida se perderá. Como é que ele pode ter essa ousadia de dizer isso, né? Então nós sabemos de onde vem essa confiança, de onde vem essa ousadia, de onde vem essa certeza em fé. A palavra diz, verso 23, porque esta mesma noite um anjo do Deus a quem eu pertenço e a quem eu sirvo esteve comigo. O primeiro elemento extraordinário dessa visão é a manifestação da presença de Deus. Paulo, no meio da tempestade, tem uma experiência tremenda. A presença de Deus visita-o ali naquele cenário. É uma das coisas mais extraordinárias, porque naquele contexto, Paulo provavelmente estava sendo tomado, né, pela sensação de abandono, né, de esquecimento, de ter sido deixado sozinho, né? E tudo isso causa muita tristeza, muita angústia, muita dor, muito desespero, né? E naquele cenário de grande angústia, dor, desespero, tristeza, sentimento de abandono, de solidão, né? de ter sido esquecido, de ter sido talvez até rejeitado, coisas que vêm ao nosso coração quando nós passamos por lutas, né? Como Paulo estava passando naquele momento, preso, enfrentando tempestade, prestes a enfrentar um naufrágio, e logo em seguida também a ser picado por uma víbora. Ele nem sabia disso, mas isso ainda estava por vir. Então imagina nesse cenário, a coisa mais extraordinária foi a presença de Deus. Deus veio por meio de um anjo e esteve naquela visão com o apóstolo Paulo. O texto vai dizer assim: porque esta mesma noite um anjo do Deus a quem pertenço e a quem sirvo esteve comigo. A gente sabe, perdão, irmãos, a gente sabe que Deus é onipresente. Ele está em todos os lugares. Não há lugar onde Deus não esteja. Mas existem aquelas experiências da presença manifesta de Deus. E foi isso que Deus, por meio dessa visão, concedeu a Paulo. Que Deus pudesse, que Paulo pudesse experimentar a presença manifesta de Deus por meio daquele mensageiro de Deus, daquele anjo que esteve ali com ele. E isso nos faz lembrar, né, que nesse momento que a gente se sente sozinho, abandonado, esquecido, né, rejeitado tantas vezes, nós nunca estamos sozinhos. Da parte de Deus nós não fomos rejeitados nem abandonados, nós não somos rejeitados nem abandonados. O Salmo diz: ainda que a minha mãe e meu pai me abandonar, o Senhor me acolherá, né? E a gente lembra do Salmo 23 que diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum. Por quê? Porque tu estás comigo. Essa presença de Deus que fazia diferença para o salmista naquele cenário de vale, de sombra, de morte.
e que também no Salmo 46 é lembrado, né? Que Deus é refúgio e socorro bem presente na tribulação. Então essa presença que faz a diferença, né? A partir da experiência do salmista no Salmo 23, a partir da experiência do salmista no Salmo 46, a partir da palavra de Jesus, né? Mateus dizendo que ele é o Emanuel, o Deus conosco, e da própria palavra da grande comissão, Jesus dizendo: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós temos essa bênção, né, extraordinária da presença constante de Deus conosco. E nós temos ainda, além disso, aquelas experiências maravilhosas da presença manifesta de Deus. E Paulo experimentou, desfrutou da presença manifesta de Deus no meio de uma tempestade severa, avassaladora, que levaria-os inevitavelmente ao naufrágio, né? Mas não ceifaria as suas vidas, porque Deus se manifestou ali, a presença de Deus se manifestou naquele ambiente. Louvado seja o nome do Senhor. Que você também, se porventura estiver experimentando tempestade, que você possa ter a graça da presença manifesta de Deus. O Deus onipresente conceda a você, pela sua graça e misericórdia, você experimentar da presença manifesta, né? Que toca o nosso coração, que nos faz perceber que nós não estamos sozinhos, que nós não estamos abandonados, que nós não estamos esquecidos, que nós não fomos rejeitados. O Senhor está conosco, né? Olha que coisa maravilhosa. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, como diz o Salmo 91, a sombra do Onipotente descansará. Essa pessoa poderá dizer do Senhor: Ele é o meu Deus, Ele é meu refúgio, Ele é o meu baluarte, Ele é o Deus em quem eu confio. Nossa, isso é extraordinário. E Paulo experimentou isso naquele cenário. Primeiro, a presença de Deus. Depois, a palavra de Deus. Uma mensagem da parte de Deus veio a ele. O versículo de número 24, o anjo se pôs junto dele, com ele, como ele diz, esteve comigo, dizendo. Não foi apenas a presença, mas veio uma palavra, veio uma mensagem de Deus para ele, dizendo: Paulo, não tenha medo. Quando ele é ousado de dizer para as outras pessoas confiarem, é porque ele primeiramente foi encorajado por Deus. Primeiro Deus encoraja Paulo e faz dele um encorajador no meio da tempestade. Então a palavra de Deus diz assim: Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça diante de César. Deus tinha um plano, um projeto, um propósito, uma missão para Paulo cumprir. E essa missão seria cumprida. E não seria a prisão, não seria a tempestade, não seria o naufrágio, não seria a víbora, não seria nada e nem ninguém que poderia parar ou barrar a missão que Deus tinha para Paulo. E é exatamente isso que o anjo fala para ele: não tenha medo, porque Deus tem um projeto, um propósito, e é necessário, é preciso que você compareça diante de César, e assim será, você comparecerá diante de César. Tenha coragem, encare essa tempestade de cabeça erguida, porque Deus tem um projeto e nada nem ninguém pode barrar o projeto de Deus. Olha que coisa extraordinária. Então ele não só desfruta da presença de Deus por meio daquela visão, mas ele desfruta da palavra de Deus que vem a ele, trazendo encorajamento para ele e fazendo dele um encorajador em nome do Senhor. A palavra diz logo em seguida: não tenha medo, é preciso que você compareça diante de César. E eis que Deus, por sua graça, lhe deu todos os que navegam com você. Você não vai perecer e ninguém que está junto com você vai perecer. Olha que coisa linda essa palavra. Primeiro, Deus traz uma palavra de encorajamento para ele e faz dele um encorajador. É por isso que no verso 22 ele tem a ousadia de dizer para aquelas pessoas: eu aconselho que tenham coragem. Porque Deus me falou que eu devo ter coragem, porque eu vou comparecer diante de César. Esse é o plano, esse é o projeto de Deus para a minha vida. E Ele me deu todos que navegam comigo, ninguém vai se perder, então tenham coragem. Ele vai dizer mais abaixo: senhores, tenham coragem. Então, quando nós estamos enfrentando uma tempestade, como Paulo enfrentou, uma das coisas mais extraordinárias é desfrutar da presença manifesta de Deus, mas também de sermos visitados pela palavra de Deus, né? Essa palavra de Deus veio e levantou o ânimo de Paulo, né? Encorajou, animou, fortaleceu, deu fé, deu esperança, né? Manteve ele firme na perspectiva que Deus tinha para a vida dele. E
Deus, através da palavra, encorajou o apóstolo Paulo e fez dele um encorajador para todos aqueles que estavam com ele naquela situação, para o centurião, né, para os marinheiros, para os soldados, para os demais presos e para os companheiros dele. Muito provavelmente Lucas estava ali, Aristarco estava ali com ele naquela viagem tão turbulenta. Que Deus permita que a palavra do Senhor alcance você e te encoraje, e te levante, te anime, te fortaleça, te renove, te revigore e faça de você também alguém que é portador de uma palavra de esperança, de coragem, de fortalecimento, de renovação, de fé para as outras pessoas que estão com você, né? Que nós sejamos portadores dessa palavra de esperança para as pessoas, porque nós somos visitados pela presença de Deus, pela palavra de Deus, pela mensagem de Deus, que nos encorajou, que nos animou, que nos fortaleceu, que nos abriu os olhos para enxergar as coisas da perspectiva de Deus, mesmo no meio da tempestade, e nós nos tornemos agente de consolação para a vida das outras pessoas. O Paulo chega a dizer, em 2 Coríntios, lá no capítulo 1, a partir do verso 3, ele diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias, Deus de toda consolação. É Ele que nos consola em toda a nossa tribulação, para que nós possamos consolar as outras pessoas com essa consolação que nós recebemos dele. Paulo foi consolado pelo Senhor, foi encorajado pelo Senhor, e ele, fez essa consolação reverberar, se multiplicar e alcançar as outras pessoas. Que seja assim na nossa vida, em nome de Jesus. Então essa sexta visão, ela tem elementos importantes. Em primeiro lugar, ela carrega esse elemento da presença de Deus, da palavra de Deus e, por fim, da confiança em Deus. O verso número 26 diz exatamente o seguinte, verso número 25. Senhores, tenham coragem, pois eu confio em Deus que tudo vai acontecer conforme me foi dito. Porém, é necessário que sejamos arrastados a alguma ilha. Eu confio em Deus, porque vai acontecer do jeito que me foi dito. Além da presença de Deus, da palavra de Deus, a confiança em Deus é um elemento marcante nessa visão. O apóstolo Paulo diz, lá o versículo de número 23, que ele pertence a Deus, que ele serve a Deus, mas que ele confia também em Deus. Essas três marcas de Paulo são muito importantes, e eu peço a Deus que sejam marcas na nossa vida, em nome de Jesus. Primeiro, que nós pertencemos a Deus, que nós somos dele, filhos dele, discípulos dele, resgatados por ele, povo dele, nós somos dele. E nós servimos a Ele. Nós temos um Senhor a quem nós servimos. E é o Senhor nosso Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então Paulo pertencia a Ele, servia a Ele e confiava nele. Isso é muito importante para a nossa caminhada. No meio da tempestade, é importante você lembrar a quem você pertence. É muito importante você lembrar a quem você serve. E é muito importante, é determinante você lembrar em quem você confia. Olha que coisa extraordinária. Paulo sabia que ele pertencia ao Senhor, que ele servia ao Senhor e por isso ele confiava no Senhor. Que você possa confiar no Senhor, em nome de Jesus. Independente dos cenários, das circunstâncias, independente das pessoas, independente dos levantes humanos ou malignos, e independente até das suas fraquezas e limitações. Que você e eu possamos confiar no Senhor. Então esta é a sexta visão. A sexta e última visão que Deus concede ao apóstolo Paulo. Olha, ela é cercada de três elementos, né? A presença de Deus, a palavra de Deus e também a confiança em Deus. Mas a questão nossa é que ela promove salvação. Esse é um ponto muito importante, porque se a primeira visão promoveu a conversão de Paulo, se a segunda visão promoveu direção para Paulo e sua equipe missionária, se a terceira visão promoveu a proclamação do evangelho a partir de Paulo, se a quarta visão promoveu a vocação do apóstolo Paulo, né, a vocação dele, reafirmando, e se a quinta promoveu a missão, esta promove salvação. E pelo menos em três perspectivas, ela promove salvação. Além de todos esses elementos extraordinários que a gente já falou, ela tem algo muito para além disso, para além daquilo que Paulo viveu no imediato, daquele momento da visão e da tempestade. Ela promoveu salvação em três perspectivas. Primeiro, na perspectiva do livramento. Depois, na perspectiva da cura.
E depois, na perspectiva do testemunho, vamos olhar isso de maneira bem rápida. Você tem que fazer dever de casa e ler Atos 27 e 28 todinho, porque você vai ficar maravilhado. O Espírito Santo vai te mexer por dentro, você vai ficar tocado. Né? Eu vou apenas mencionar algumas coisas. Havia 276 pessoas naquela embarcação. E eles iam, inevitavelmente, sofrer um naufrágio. A questão é que todos corriam o risco de perder as suas vidas. Mas Deus manifestou salvação por meio do livramento. Nenhuma vida se perdeu. Às vezes a salvação se manifesta por livramento. A palavra diz no verso número 37, Atos 27, 37, diz: estavam no navio 276 pessoas. Perdão, irmãos. Quando o naufrágio se tornou inevitável, o que os soldados pensaram? Vamos matar os prisioneiros. Porque se os prisioneiros fugirem, nós é que vamos pagar com a nossa vida pela fuga dos prisioneiros. Então observa o que diz o texto. O parecer dos soldados era que os presos deveriam ser mortos, para que nenhum deles fugisse nadando. Mas o centurião, querendo salvar Paulo, impediu-os de fazer isso. Impediu que os soldados matassem os prisioneiros. Ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra. Quanto aos demais, que não sabiam nadar, que se salvassem uns em tábuas e outros em destroços do navio. E foi assim que todos se salvaram em terra. Olha que coisa maravilhosa. Aquela visão, além de promover para Paulo a experiência da presença de Deus, da palavra de Deus, da confiança em Deus, promoveu salvação na perspectiva do livramento. Nenhuma vida se perdeu. 276 pessoas naquela embarcação, entre Paulo, seus companheiros missionários, o centurião, os soldados, os marinheiros, os presos. 276 pessoas viveram salvação na perspectiva do livramento. Ninguém perdeu a vida, porque Deus havia falado com Paulo: vai perder o navio, mas nenhuma vida se perderá. Que coisa linda, louvado seja o nome do Senhor. E Paulo viveu também outro livramento. Eles chegaram na ilha de Malta, eles foram acolhidos pelos nativos, eles acenderam uma fogueira por causa da chuva, por causa do frio, e Paulo foi pegar gravetos para colocar na fogueira. E quando ele fez isso, uma víbora se prendeu a Paulo. O verso 3 diz: tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se na mão dele. E todos os nativos pensaram: esse aí não teve jeito, escapou do mar, mas a justiça não deixou ele viver, ele vai morrer por causa da picada da víbora. E o texto vai surpreender. No verso 5 diz: porém ele, Paulo, sacudindo a víbora no fogo, não sofreu nenhum mal. Nenhum mal ele sofreu. Louvado seja o nome do Senhor. Essa visão, além do imediato, além daquilo que Paulo experimentou naquele momento da visão, houve um desdobramento de salvação. Salvação na perspectiva do livramento. Livramento do naufrágio e livramento da picada de uma víbora. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra salvação no Novo Testamento, ela tem uma aplicação muito ampla. Muitas vezes Jesus falou para alguém que ele curou: a tua fé te salvou. Porque a palavra salvação muitas vezes é usada nessa perspectiva do livramento que Deus dá, da cura que Deus dá. E aqui, nesse primeiro momento, a gente percebe a salvação sendo experimentada na perspectiva do livramento, livrando a vida de Paulo e de toda aquela tripulação de 276 pessoas do naufrágio, e livrando o apóstolo Paulo da picada daquela víbora venenosa, né, que não teve efeito de morte sobre o apóstolo Paulo. Quantas coisas eu e você temos vivido da salvação na perspectiva do livramento. Livramento de acidentes, livramento de enfermidades gravíssimas, livramento em situações de cirurgias, né? Livramento às vezes de assaltos, né? Livramento às vezes de tragédias. Nós glorificamos a Deus, porque nós vivenciamos a salvação nessa perspectiva também, né? Deus nos salva em muitas situações, na perspectiva do livramento. Eu sempre digo para os irmãos da IPI de Muzambinho que a gente tem que agradecer a Deus pelas coisas que a gente vê, e muito mais pelas coisas que a gente não vê. Porque tantas vezes nós recebemos extraordinários livramentos de Deus que nós não vimos, não percebemos.
E atualmente na internet a gente tem muitos vídeos de livramentos extraordinários que as pessoas vivem, né? Batidas de carros, árvores que caem, né? Desmoronamentos. A gente percebe pessoas tendo livramentos assim incríveis, né? Que se contássemos nós não acreditaríamos, mas os vídeos estão aí para mostrar que foi um livramento tremendo. E eu e você temos, da parte de Deus, vivido tremendos, extraordinários livramentos. E nós temos que glorificar a Deus, a salvação sendo experimentada nessa perspectiva do livramento. Mas não só isso. Essa visão, né, se desdobrou em salvação na perspectiva do livramento e na perspectiva da cura também. Quando Paulo e os demais estavam nessa ilha de Malta, tiveram acesso a um indivíduo muito importante nessa ilha, chamado Públio. Públio era o homem mais importante, ele tinha um sítio, ele acolheu Paulo e as demais pessoas por 3 dias, mas o pai dele estava doente, enfermo, gravemente doente por uma desenteria, e Paulo foi lá visitá-lo e ele foi curado através de Paulo, e os enfermos foram curados através de Paulo. Observa isso, o versículo de número 8. Aconteceu que o pai de Públio estava enfermo de desenteria, ardendo em febre. Veja, uma doença grave, né? E sem os recursos necessários, né? Porque eles estavam numa ilha. E a presença de Paulo. Paulo foi visitá-lo e orando impôs-lhe as mãos e o curou. Louvado seja o nome do Senhor. E diz o texto, verso 9, à vista desse acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados. Olha que coisa surpreendente. O apóstolo Paulo e todos aqueles que estavam com ele, os companheiros, né, missionários e os demais, presenciaram a salvação na perspectiva do livramento, do naufrágio e da picada da víbora, no caso de Paulo, e presenciaram a salvação na perspectiva da cura. Deus curou através de Paulo o pai de Públio, que estava com desenteria e ardendo em febre, e curou os doentes da ilha. Todos os doentes foram curados, né, por meio de Paulo, Deus usando a instrumentalidade do apóstolo Paulo. Então, quantos de nós, igualmente, experimentamos salvação na perspectiva do livramento, né, de algum acidente, de alguma tragédia, de algum mal, mas também experimentamos salvação na perspectiva da cura? Quantos de nós, eu e você, fomos curados, né? Semana passada eu não estava nem conseguindo fazer a live direito, né? E graças ao cuidado da minha esposa, dos meus filhos, da oração dos irmãos, cuidado especial da doutora Robênia, minha gratidão para a nossa querida doutora Robênia, eu estou hoje falando muito mais tranquilidade, né? Ainda com uma tossinha, mas muito melhor. Quantas vezes nós temos experimentado, né, a salvação na perspectiva da cura, Deus nos curando, né? Deus nos restaurando, Deus renovando a nossa saúde, o nosso vigor, Deus usando dos meios que temos para abençoar a nossa saúde e nos curar, né? Louvado seja o nome do Senhor, porque a salvação se manifesta na perspectiva do livramento, mas também às vezes na perspectiva da cura. Deus nos cura, né, para a glória do seu nome. E a gente sabe disso, eu não canso de repetir que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não existe variação nem sombra de mudança. E os recursos que Deus nos deu, né, além da oração, além da intercessão, além do clamor, além do seu poder e do Espírito Santo, que atua, né, e promove cura, mas Ele nos deu recursos que são bênçãos para nós, que são instrumentos de cura dados pelo Senhor para a nossa vida. Os medicamentos, os tratamentos, os médicos, as cirurgias, e nós louvamos a Deus, porque nós experimentamos salvação na perspectiva do livramento e na perspectiva da cura. E isso aconteceu com Paulo e com aqueles que estavam com ele, né? Depois daquela visão extraordinária, né, onde ele teve imediatamente, né, a experiência da presença de Deus, da palavra de Deus e da confiança em Deus, isso se desdobrou, isso se reverberou, né, e alcançou as pessoas que estavam à sua volta, né, com livramento de naufrágio, livramento da picada de víbora e cura do pai de Públio e cura daqueles enfermos daquela ilha, conforme o propósito do Senhor, conforme a vontade do Senhor e para a glória do Senhor e para a bênção na vida daquelas pessoas. Então encorajo você, no nome de Jesus, a agradecer, a louvar,
a glorificar a Deus se você já experimentou a salvação na perspectiva do livramento, mas também na perspectiva da cura, né? Que você possa agradecer, possa louvar a Deus e dizer: obrigado, Senhor, porque a salvação do Senhor me alcançou nestas perspectivas primeiras, né? Que tem a ver com livramento, que tem a ver com cura. Mas a perspectiva mais especial de todas não é o livramento e nem a cura. Por que não é, irmãos? Porque essas coisas têm prazo de validade. São bênçãos de Deus, são extraordinárias. Deus concede, claro que Deus concede, né? E a gente pede que Deus conceda, sim, sempre. Nós clamamos pelo livramento, pela cura, pela restauração, nós sempre clamamos. Mas isso tem prazo de validade, certo? Uma hora Deus não vai livrar, uma hora Deus não vai curar, porque Ele vai nos levar para si, ou virá ao nosso encontro. Então, o que é que não tem prazo de validade? É a salvação da perspectiva do testemunho. Essa não tem prazo de validade. E é isso que acontece na sequência. Depois da salvação na perspectiva do livramento, depois da salvação na perspectiva da cura, agora vem a salvação na perspectiva do testemunho. Ora, no começo de Atos dos Apóstolos, Jesus fala com os discípulos: vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Vocês foram levantados para ser testemunhas, né, do Evangelho, do Reino de Deus e do Jesus do Evangelho. E Atos 23:11, né, da semana passada, quando o Senhor encorajou Paulo na missão, ele disse para ele: você deu testemunho em Jerusalém, é necessário que você dê testemunho em Roma. Esse era o alvo, era dar testemunho, dar testemunho. E quando ele chega em Roma, finalmente, ele chega em Roma, ele é acolhido, ele é preso, ele fica preso em prisão domiciliar, ele aluga uma casa, ele fica preso numa casa, a casa que ele alugou, um soldado fica ali com ele constantemente, mas ele tem liberdade. Ele chama os líderes judeus que moram ali para vir conversar com ele, para explicar a situação. E num segundo momento, eles vêm com um número grande de judeus e Paulo dá testemunho. E isso é o mais importante que eu queria que ficasse no seu coração. Ele dá testemunho para eles por meio da exposição, por meio da confrontação e por meio da pregação. Isso precisa ficar claro para nós. O testemunho é a coisa mais importante. Observa, o verso número 22 do capítulo 28 diz assim: estando já preso na sua casa alugada em Roma, com um soldado ali do lado dele, o texto diz: mas gostaríamos, aqueles líderes, né, dos judeus, gostaríamos de ouvir o que você pensa, porque sabemos que em todos os lugares essa seita, quer dizer, o Evangelho de Jesus, os discípulos de Jesus, os do caminho, eram chamados de seita. Esta seita é contestada. Aí o verso 23 diz: tendo eles marcado um dia, foram com grande número ao encontro de Paulo ao lugar onde ele residia, na casa que Paulo tinha alugado e estava em prisão domiciliar. Eles foram lá e o que aconteceu? Paulo deu testemunho. Testemunho, primeiro, por meio da exposição da Sagrada Escritura. Primeiro por meio da exposição. Observa isso. Verso número 23 de Atos 28. Então, desde a manhã até a tarde, lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. O que é que Paulo fez? Ele deu testemunho. Como é que foi o testemunho? Ele fez uma exposição da Escritura. Ele fez uma exposição da Escritura. Ele pegou aquilo que eles tinham como a palavra de Deus, a autoridade, a palavra de Deus, né? A lei e os profetas, resumindo todo o Antigo Testamento, né? E expôs o Antigo Testamento mostrando sobre o reino de Deus e que o reino de Deus tinha a ver com o Messias, e o Messias era Jesus. Olha que coisa. O nosso Senhor Jesus Cristo, em João, capítulo de número 5, versos 39 e 40, ele diz assim: vocês, para os líderes judeus, vocês examinam as Escrituras, porque vocês julgam ter nelas, na Escritura, a vida eterna. E está certo, são elas que testificam sobre mim. As Escrituras apontam para o Cristo. A palavra escrita aponta para a palavra encarnada.
E Jesus diz, mas vocês não querem vir a mim para ter vida. João 5, 39 e 40. Jesus confrontava os líderes judeus mostrando para eles a palavra escrita aponta para a palavra encarnada, mas vocês não querem vir a palavra encarnada para ter vida. O objetivo é levar a Cristo, é reconhecer a Cristo como Senhor, como Salvador, reconhecer que Ele é o Deus que se fez carne e habitou entre nós e veio revelar a glória do Pai, veio perdoar os nossos pecados, morrendo na cruz, ressuscitando. A palavra escrita aponta para a palavra encarnada. E em Lucas 24, 27, no caminho de Emaús, os discípulos estavam decepcionados, né? Porque Jesus tinha morrido, já fazia 3 dias, eles estavam frustrados, e quando Jesus fala com eles, né, ele expõe para eles, por Moisés e pelos profetas, tudo que a seu respeito estava nas Escrituras. E o que é que Paulo faz? Lá em Tessalônica, ele faz um embate ali na sinagoga, 3 sábados, ele vai arrazoar com os judeus, né, expondo as Escrituras, provando que Jesus é o Cristo. E aqui em Roma, o que ele faz? A mesma coisa. Ele dá testemunho expondo as Escrituras. Expondo as Escrituras. Esse é o testemunho infalível, né? Usado pelo Espírito Santo. É a exposição da Escritura, é mostrar aquilo que a palavra de Deus diz sobre Jesus, sobre o Evangelho, sobre o reino de Deus. E foi isso que Paulo fez, né? A salvação agora na perspectiva do testemunho. E o testemunho foi o quê? Exposição da Escritura, da palavra de Deus. De Gênesis a Apocalipse, a palavra escrita está apontando para a palavra encarnada. Para que nós não caiamos no mesmo erro dos líderes judeus, conforme está dito em João 5,39. Vocês examinam as Escrituras, porque julgam ter nela a vida eterna, está certíssimo. E as Escrituras falam de mim, elas apontam para mim. Então vocês têm que ir às Escrituras e vir a mim, e vir à fonte da vida, e ir ao Salvador. Então é por isso que eu dou testemunho aqui para vocês constantemente da Escritura. Por quê? Porque elas apontam para o Salvador, elas apontam para a vida eterna, para aquele que veio da parte de Deus, para que nós pudéssemos ter vida eterna. Paulo agora desfruta, né, vivencia a salvação na perspectiva do testemunho. E em que consistiu esse testemunho? Exposição da Escritura, mostrando o reino de Deus, o Evangelho e o Jesus do Evangelho e o Evangelho de Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Que mais? Olha, o testemunho de Paulo, a salvação, né, foi vivenciada na perspectiva do livramento, na perspectiva da cura, mas sobretudo na perspectiva do testemunho. E o testemunho aconteceu como? Com a exposição da Escritura. E que mais? Com a confrontação por meio da palavra profética. Com a confrontação. O que aconteceu quando Paulo expôs as Escrituras? O verso de número 24 diz assim, quando ele expôs a Escritura. Atos 28, 24. Houve alguns que ficaram persuadidos pelo que Paulo disse. Pelo que Paulo dizia. Alguns acolheram, ficaram persuadidos que realmente todo o Antigo Testamento apontava para Cristo e o Cristo é Jesus. Mas outros, porém, continuaram incrédulos. E o que aconteceu? Havendo discordância entre eles, começaram a ir embora. Mas, preste atenção, mas antes de saírem, Paulo disse essas palavras. Agora vem a confrontação. Primeiro vem a exposição, agora vem a confrontação. Olha a confrontação do Paulo. Antes dele sair, Paulo não perde a chance e ele confronta. Bem falou o Espírito Santo aos pais de vocês, por meio do profeta Isaías, quando disse, ele cita Isaías, capítulo 6, verso 9, verso 10. Ele cita, vá a este povo e diga, ouvindo vocês ouvirão e de modo nenhum entenderão. Vendo vocês verão e de modo nenhum perceberão. Porque o coração desse povo está endurecido. Ouviram com os ouvidos tapados, fecharam os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos, que ouçam com os ouvidos, que entendam com o coração, que se convertam e sejam por mim curados. Agora não é cura no físico, né? Agora é cura na alma, no espírito que ele está falando. É a cura de dentro para fora, né? Olha que coisa surpreendente. E Paulo concluiu assim, portanto, fiquem sabendo
que esta salvação que Deus oferece foi enviada aos gentios, já que vocês, judeus, estão rejeitando, vocês são o povo de Deus, que receberam a palavra de Deus, e de vocês veio o Messias de Deus, e vocês estão rejeitando, então agora essa salvação vai para os gentios, para os não-judeus, e eles a ouvirão. Gente do céu, você percebe? Foi lindo ver a salvação da perspectiva do livramento, foi lindo ver a salvação da perspectiva da cura, mas é extraordinariamente incomparável ver a salvação da perspectiva do testemunho, né? Porque o testemunho vem com a exposição e o testemunho vem com confrontação. E ele usa a mensagem profética de Isaías para confrontar o povo, para dizer, ó, isso aí já está profetizado a respeito de vocês 700 anos antes de Jesus, né? Deus falou isso com Isaías naquele tempo, quando ele tem a visão do Senhor glorificado no templo, ele viu Deus, né? A visão do Senhor exaltado no trono, tal, Isaías capítulo 6, ele disse, eis-me aqui, envia-me a mim, e Deus falou essa palavra para ele. Eles vão ouvir, mas não vão aceitar, porque eles têm coração duro, eles não vão aceitar. Vão ver, mas não vão enxergar. Vão ouvir, mas não vão entender. Vão ver, mas não vão perceber. E o coração não vai aceitar, o coração é duro. E depois Jesus, nas parábolas de Mateus capítulo 13, quando Jesus vai explicar sobre a semente que cai na beira do caminho, que cai entre pedras, entre espinhos, que se perde, ele vai dizer o coração endurecido do povo. Mateus capítulo 13, a palavra veio por meio do Espírito Santo para Isaías, depois ela é repetida por Jesus em Mateus, e agora ela é repetida em Atos dos Apóstolos pelo apóstolo Paulo de novo. É uma confrontação com a dureza de coração, com a incredulidade, certo? Com o coração duro, empedernido, com olhos que veem e não enxergam, com ouvidos que ouvem e não escutam, né? Com um coração que não se deixa quebrantar, né? E aí a palavra veio com confronto e disse, portanto, fiquem sabendo que essa salvação de Deus, que veio de Deus, que Deus ofereceu, agora vai ser enviada para os gentios. Vocês recusaram, agora os gentios vão receber a salvação. Gente, olha que coisa surpreendente. A salvação na perspectiva do testemunho. Como é que ela aconteceu? Pela exposição e agora pela confrontação. Nós temos na Sagrada Escritura, na exposição da Sagrada Escritura, o testemunho da salvação, apontando para o Salvador, o Senhor Jesus. Mas nós temos também a confrontação com o nosso pecado, com a nossa incredulidade, né? Com a nossa dureza de coração, né? Com a nossa insensibilidade. A palavra veio confrontando-nos, para que nós tenhamos arrependimento, quebrantamento, mudança de atitude, né? Para que nós nos quebrantemos diante do Senhor, para que nós nos arrependamos, para que nós nos convertamos ao Senhor em nome de Jesus, para que nós deixemos de andar para longe de Deus e nos voltemos para Deus. Por isso que há exposição, por isso que vem na perspectiva da exposição, mas tem que vir na perspectiva da confrontação. Tem que vir, né? Quando os discípulos começaram a abandonar Jesus em João capítulo 6, porque o discurso estava duro, Jesus fala com os demais discípulos, vocês não querem ir embora também? Aí Pedro diz, não, para quem iremos nós? Se só tu tens as palavras de vida eterna, nós temos crido, nós temos sabido e crido que tu és o Cristo, o Santo de Deus que deveria vir. Então é necessário confrontação, para que a gente se enxergue, para que a gente se arrependa, para que a gente se converta, para que nós sejamos transformados pela graça de Deus. A confrontação veio no poder do Espírito Santo. A palavra diz que bem falou o Espírito Santo. O Espírito Santo falou lá para Isaías, no capítulo 6, verso 9 e 10. Jesus repetiu essa palavra cheio do poder do Espírito Santo em Mateus 13. E Paulo repete essa palavra mais uma vez em Atos 28, para esses que estavam ouvindo ele aqui. Então a salvação se manifesta não só na perspectiva do livramento e da cura, ela se manifesta na perspectiva do testemunho, pela exposição da Escritura e pelo confronto com a palavra profética. A palavra dos profetas nos confrontam, para que nós possamos nos enxergar, para que haja possibilidade de quebrantamento, de arrependimento, de conversão, de transformação e de mudança de vida para mim e para você, em nome de Jesus. Que essa confrontação cure, restaure, liberte, transforme a sua vida e a minha vida, em nome de Jesus e para a glória do Senhor. E por fim, essa salvação se manifesta, né, como testemunho
né, com exposição, com confrontação e com pregação. Pregação. O verso número 30, Atos 28:30 diz: durante 2 anos, Paulo ficou 2 anos preso em Cesareia, agora 2 anos preso em Roma, em prisão domiciliar. Durante 2 anos, Paulo permaneceu na sua própria casa, que ele tinha alugado, onde recebia todos que o procuravam. Olha aí, ele estava preso, mas tinha essa liberdade. E o que ele fazia preso? O que Paulo fazia? Reclamava, murmurava, dizia: Deus, o Senhor não lembra de mim? Não, ele pregava o reino de Deus com toda a ousadia, ensinando as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Olha a salvação se manifestando como testemunho, né? Pela exposição, pela confrontação e pela pregação. Quando os judeus viraram as costas e não quiseram dar ouvidos, Paulo confrontou, mas ele não desistiu. As pessoas vinham procurá-lo ali na sua casa, em prisão domiciliar. E o texto diz que ele pregava o reino de Deus, e ele pregava com ousadia, e falava tudo a respeito do Senhor Jesus sem impedimento. Olha que coisa linda, louvado seja o nome do Senhor. Que a pregação alcance o seu coração, alcance a sua casa, alcance a sua família. Que essa mensagem poderosa a respeito do reino de Deus, a respeito do arrependimento, a respeito da fé em Jesus, alcance o seu coração, em nome do Senhor Jesus, e transforme a sua vida para a honra e glória do Senhor. Essa era a pregação de João Batista: arrependei-vos e crede que está próximo o reino de Deus. A pregação de Jesus era de arrependimento e crer em Deus. E Paulo pregava sobre o reino de Deus e sobre Jesus, sabe? Não é sobre prosperidade, não é sobre outras coisas que Deus também faz, né? Porque Ele é bom, é sua misericórdia dura para sempre, mas a ênfase é o reino de Deus, a ênfase é o Jesus do Evangelho, é o Evangelho de Jesus, é isso que foi pregado. O homem estava preso em prisão domiciliar, depois de ter ficado 2 anos preso em Cesareia, passaram um tempo que nós não sabemos quanto para chegar em Roma, depois ficou preso 2 anos em Roma, e ele não perdeu tempo. Ele testemunhou por meio da exposição, ele testemunhou por meio da confrontação, ele testemunhou por meio da pregação. Então eu desafio você: testemunhe do Senhor, por meio da palavra, por meio do confronto quando necessário, com sabedoria, com direção do Espírito Santo, e por meio da pregação do Evangelho de Jesus, falando desse Jesus do Evangelho e do Evangelho de Jesus. E que nós possamos ficar impactados com aquilo que Deus vai fazer para a honra e glória do seu nome. A 6ª visão, ela promove salvação. A salvação em 3 dimensões. Promove salvação na perspectiva do livramento, promove salvação na perspectiva da cura, mas acima de tudo ela promove salvação na perspectiva do testemunho, porque foi exatamente para isso que o Espírito Santo veio, para conceder poder para que nós sejamos testemunhas, testemunha. E foi isso que Deus falou com Paulo: Paulo, você deu testemunho em Jerusalém, agora você vai dar testemunho em Roma. E ele não perdeu tempo. Ele deu testemunho por meio da exposição, deu testemunho por meio da confrontação, deu testemunho por meio da pregação. Ele cumpriu o chamado dele. Que Deus nos conceda essa graça de dar testemunho, né? Pelos meios que o Senhor nos conceder, que nós testemunhemos do Jesus do Evangelho de Jesus, que nós vejamos os frutos desse testemunho para a honra e glória do Senhor, para a alegria do nosso coração e para a bênção na vida daquele que foi tocado pela palavra do Senhor. Que assim seja, em nome de Jesus, comigo e com você. Amém, amém e amém. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu a graça de compartilharmos as 6 visões que o Senhor concedeu ao apóstolo Paulo no livro de Atos. Louvamos o Teu nome pela vida de Lucas, que, inspirado pelo Espírito Santo, registrou essa palavra tão importante para o nosso coração, para a nossa edificação, e para que nós também possamos estar firmes no testemunho que nós devemos dar do nome do Senhor. Que assim o Senhor receba a nossa gratidão, o nosso louvor, e que essa palavra dê fruto na vida de cada família, de cada casa que está acolhendo essa transmissão, e que vai acolher em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Amém, amém e amém.